Tá ligado? Assim melhora o áudio, pessoal? Ô, Camilo. Oi? Tá bom, o áudio tá bom. Não escutei. O áudio tá bom, tá tudo legal. Tá bom. Bom, vamos voltar então. Vocês estão vendo a tela da apresentação? Tá gravando aqui. Sim. Tá Sim. bom. Perfeito. Sim. Bom, então, nessa etapa, era fazer o que tem que ser feito a qualquer custo, sem um controle de segurança do trabalho. Pode passar? De 2009, então, em 2009, eu recebi um convite para virar coordenador de obras em uma das concessionárias de rodovias do grupo, que era a Univias, era a maior concessionária de rodovias do Rio Grande do Sul, com 1.000 quilômetros pedagiados, e eu comecei a cuidar da Convias, que era a região da Serra Gaúcha, tá? E lá era um pouquinho diferente. Pode passar? Basicamente, é diferente uma obra sendo tocada numa rodovia do que a gente tem em uma empresa de saneamento. Por que é diferente? Porque você tem veículos, eles têm alta velocidade, e se você não atua de forma eficiente na segurança do trabalho, você causa acidentes e você causa mortes. E para vocês terem ideia de como eu não tinha essa questão da segurança do trabalho enraizado ainda, logo que eu entrei, aconteceu uma queda de barreira, que é essa pedra aqui, onde tem esses 3 caras aqui do lado e a polícia do lado. Caiu essa pedra e a gente não conseguia tirar nem com escavadeira hidráulica. E daí eu tinha um técnico rodoviário chamado Simval. E o Simval falou assim para mim: Camilo, vamos só vamos explodir essa pedra, só dar um furinho nela ali, a gente só faz uma explosão, ela quebra essa pedra, e daí a gente tira com as máquinas. Daí eu falei: beleza, não precisa avisar ninguém? Não, tá tranquilo, eu sei que a gente faz por aqui mesmo. E daí a gente chamou lá um rapaz que trabalhava com explosão em pedreira, ele colocou explosivo na pedra, e a gente fez uma área de isolamento de 1 quilômetro, a polícia nos ajudou, a Polícia Rodoviária Federal, ela é bem parceira, assim, em rodovia, então eles nos ajudaram bastante, e a gente deu um foguinho na pedra que pulverizou a pedra. Eu nunca vi chover pedra na minha vida, e aquele dia choveu pedra para tudo quanto é lado. E eu levei uma bronca, levei uma advertência, porque a empresa, quando eu fui para lá, para o Rio Grande do Sul, para as concessões, eu não tive um treinamento, eu não tive uma integração. Eu fui para o lugar e comecei a trabalhar. E daí, depois disso, eles me chamaram, fizeram um processo de integração, me falaram que a gente não pode fazer esse tipo de coisa. E eu brinco para eles que a primeira vez que eu vi pedra chovendo foi lá. E para vocês terem ideia da importância de ter um treinamento, de ter uma integração, cada empresa ela tem um jeito de lidar com a segurança. Então, nesse caso, eu mudei de empresa, eu saí do saneamento, fui para a rodovia, e lá tinha uma abordagem diferente. Era muito mais controlada a questão de sinalização, existia uma preocupação maior em relação à segurança do trabalho. Pode passar? Aqui, mesmo sendo uma empresa de concessão de rodovia, que existiam alguns protocolos, ao mesmo tempo, a gente passou a sofrer muita fiscalização do Ministério do Trabalho. E aqui eu trago uma coisa que é uma curiosidade, mas às vezes é ruim a abordagem, porque concessão de pedágio, a pessoa tem que passar pela praça de pedágio. Todo mundo é obrigado a pagar, com exceção de órgãos públicos, bombeiro, ambulância, fiscal do Ministério do Trabalho também não paga pedágio. E a gente fazia uma exigência, que a pessoa tinha que se identificar com a carteira profissional e a carteira de motorista. E tinha sempre um fiscal do Ministério do Trabalho que passava nas praças de pedágio e ele não gostava de se identificar. E numa dessas passagens dele, ele deu voz de prisão para atendente porque ele ficou bravo com a mulher, porque ele estava sem documento e ela falou que ele teria que pagar. E daquele dia em diante, esse cara fez uma fiscalização na empresa com olhos bem críticos. E ele interditou a empresa por 45 dias. Por quê? Porque ele começou a olhar o serviço que a gente prestava. Então, e isso foi uma abordagem interessante, porque nem a gente percebia que os colaboradores não tinham acesso ao banheiro. Então, a gente tinha 1.000 quilômetros de concessão de rodovia, mas os caminhões não tinham banheiro. E muitas vezes essa pessoa estava isolada num local que não existia banheiro. Então, os colaboradores não tinham acesso ao banheiro e muitas vezes estavam no meio da estrada. Como que faz quando você não tem banheiro e tem que trabalhar 100 quilômetros de um centro urbano a 50 quilômetros de um restaurante?
não haviam bancos para sentar e descansar, sentavam-se no chão. Isso quando estava cansado, né? Não tinha nem mesa nem cadeira. Então as pessoas tinham que comer em pé, comiam na carroceria, da mesma forma que não havia uma área de cobertura ou de vivência para deixar água ou mantimento. Hoje, se a gente olhar para a segurança do trabalho, olhar as empresas pedagiadas, você vê isso muito quando você vê uma frente de obra. Você vê uma cabaninha, você vê o cara monta, ele tem um banheiro químico, mas isso há 10 anos atrás não existia. Isso é uma coisa nova para nós. O transporte de equipamentos com materiais sendo realizado junto com os colaboradores, não pode, pelas NRs, você não pode transportar equipamento, material junto com os colaboradores. Tem que ter uma separação. A troca também dos cones, o sistema nosso de sinalização era falho. As placas eram muito pequenas, os cones eram despadronizados, e em função de toda essa situação, a gente reformulou a empresa, tá? A gente ficou 45 dias interditado, a gente só podia fazer serviços emergenciais para limpeza de acidente e, basicamente, pararam 400 funcionários por 45 dias em função dessa interdição do Ministério do Trabalho. E por que eu estou falando isso? Para que a gente possa pensar e olhar para dentro da nossa empresa. E isso aconteceu há 10 anos atrás, mas eu tenho certeza que se a gente tiver uma fiscalização mais... Ô, Camilo. Oi? Ô, Camilo. Só uma coisa, é que tá travando bastante, a gente não tá conseguindo ouvir. Tá bem cortado assim, e não dá para escutar tu falar. Eu não sei se o Giovanni pode nos auxiliar de alguma maneira, se esse problema é na conexão aqui interna. Oi, Luana. Várias pessoas estão colocando... Mas aqui tá boa. Eu acho que é a conexão da rede, então, porque eu tô pelo telefone e tá super bem. Ô, Luana, também tá super bem, tá? Tô de casa e tá bem, eu acho que é uma coisa na da CAD, porque a gente tá com 90 pessoas. Será que não é porque o pessoal, a maioria tá na rede da CAD? Quem puder acessar pelo celular, tá? Tem o link. Então eu acho que talvez seja... Talvez a gente tenha que entrar pelo celular, não pela rede da CAGE, então, pessoal. Eu acho que é a rede da CAGE que está sendo o problema aqui. Beleza, então só para a gente alinhar, quem tiver com a rede da CAGE, sai e entra pelo celular, então. Beleza? Valeu? Juntar pessoas, ou trazer mais algumas para cá, mas mantendo o distanciamento. Quem tiver na sede, né, tem mais lugares que podem ser ocupados. A limitação aqui é de 20 pessoas. Por enquanto, estamos com 7. Então, tem mais vagas aqui para quem quiser assistir presencialmente. Tá, vamos retomar então, pessoal? Bom, e aqui é só para mostrar para vocês, a gente chegou, no período da interdição, a gente tinha caminhões como esse aqui da tela em cima, e foi uma situação tão extrema que a gente teve que colocar banheiro químico em cima dos caminhões. E claro, a empresa se adaptou a toda essa nova exigência, e na verdade não era uma nova exigência. A NR previa isso, é que a empresa não estava adequada. E dali para frente, todos os caminhões, eles foram adequados à foto abaixo. Então, era um caminhão que fazia o transporte das pessoas, tinha na parte de trás bancos para as pessoas serem transportadas e um banheiro. Então, os carros estavam adaptados a isso. Pode passar? E aqui se criou uma nova cultura lá na concessão de rodovias em termos de sinalização. Se adotou cada vez mais os painéis eletrônicos, os cones, as placas, cada vez mais com iluminação via... gerador, para que tivesse uma eficiência muito maior. E uma coisa que foi bem legal é que uma área começou a fiscalizar a outra, né? Então, foi uma nova cultura de segurança implantada. E isso, efetivamente, faz muita diferença. E os números mostram que isso é muito mais seguro para a empresa, porque a redução dos acidentes em obra, ela é muito drástica, tá? Pode passar? Bom, em 2012, eu saio das concessões de rodovia do grupo e eu retorno para a área de saneamento, tá? Então, de 2012 a 2017, eu volto para Águas Guariroba e eu viro gerente de engenharia lá. Pode passar? E lá, a empresa já estava vivendo um outro momento, muito em função do que aconteceu nas rodovias, muito em função de acidentes que acabam acontecendo.
as empresas elas vão amadurecendo. Então, a gente tinha que fazer, tem que fazer o que tem que ser feito, mas com segurança e qualidade. Então, a gente tinha muita obra de ampliação de unidade, obras lineares, obra de rede, interceptor, ampliação de estação de tratamento, mas tendo o cuidado e o treinamento com as pessoas. Pode passar? Então, eram feitos treinamentos de integração, era feito treinamento para sinalização, como utilizar o escoramento, quais eram os EPIs, e são basicamente as regras básicas de ouro. A gente sempre pegava muito na questão da fiscalização, numa implantação de rede, numa ligação de água, era então, a pessoa era treinada e existia uma fiscalização em campo. Pode passar? E basicamente as regras, elas são universais, eu nem vou entrar muito, porque isso a segurança do trabalho nos aborda com bastante eficiência, mas basicamente é isso, você vai fazer o escoramento, a vala, quando ela é escorada, você joga o material a metade da altura da vala, o caminhão ele tem que estar afastado da vala, para você não ter problema de desmoronamento da vala, o caminhão cai dentro, ter o escoramento para fazer a escavação, pode passar? E para cada caso, um modelo de escoramento. Então, você tem o pontalete, você tem o escoramento descontínuo, você tem o escoramento contínuo, e a gente tem o escoramento blindado, de acordo com a necessidade. Cada obra tem uma necessidade e você utiliza uma tecnologia apropriada para cada caso. Pode passar? E lá, a gente fazia sempre um treinamento muito casado, que era o treinamento de integração, a parte de sinalização, escoramento e EPIs, com atas, e a gente sempre envolvia muito treinamento de qualidade com segurança, tá? Então, a gente juntava as equipes, existia uma rotina de treinamentos, então parava a empresa inteira de tempos em tempos, ou ia iniciar uma obra, a gente fazia todo esse ritual. Então, cada pessoa que entrava dentro da empresa para trabalhar, seja próprio ou terceirizado, ele fazia o processo de integração, treinamento de qualidade e treinamento de segurança. Pode passar? Aqui são algumas fotos, ali atrás é o treinamento teórico, essas fotos é o treinamento prático, então é a abertura de uma vala, como que se coloca um escoramento, que escoramento utilizar para cada tipo de vala, o ensinamento também para qual tipo de solo, onde é seguro, onde é inseguro. Então, a gente investia muito em treinamentos de qualidade e segurança. Pode passar? Mas mesmo assim, o que acabava acontecendo? Nós presenciávamos algumas condições de insegurança. O que é uma condição de insegurança? São situações presentes no ambiente de trabalho que colocam em risco a integridade física ou a saúde das pessoas. São os defeitos, as falhas, as irregularidades técnicas e a falta de recursos de segurança. Pode passar? Eu cito aqui para vocês alguns exemplos que são os exemplos mais comuns. Então, você treina o colaborador, mas a máquina e os equipamentos não têm as devidas proteções. Isso pode ser desde uma vala até uma obra civil, onde você tem uma serra circular e ela não tem a proteção. Pode voar alguma coisa na pessoa. Alguns colaboradores, eles sempre relatavam falta de treinamento. Então, a gente tinha um ciclo de reciclagem muito, muito grande. Instalações elétricas defeituosas, fios e cabos desencapados. Então, a gente treina muito as pessoas, mas ela não consegue identificar que tem um cabo ali, um fio solto que pode dar um choque. Falta de equipamento de produção individual. A desculpa é sempre essa. Então, a gente faz o treinamento de integração, faz reciclagem, chega na obra, o cara está sem capacete, sem EPI. E ele sempre vem com aquela história, mas eu não recebi. Então, assim, e existia uma fiscalização muito grande, né? A gente cobrava mensalmente um checklist de documentos, que não é diferente daqui, que ele tem que entregar que o cara está registrado, que ele tem os EPIs, e muitas vezes a pessoa recebeu o EPI e ele mente para o técnico de segurança quando ele vai na obra, né? Porque ele diz que não recebeu. A ausência de sinalização de riscos. Muitas vezes a empresa tinha o cone, tinha a placa, mas não usava, porque a placa é pesada, demora para você ir lá levar, é cansativo. Iluminação e organização precária, muitas vezes canteiros, muitas vezes obras desorganizadas, mal iluminadas. Às vezes, gambiarras, improvisações em equipamentos, máquinas e ferramentas, e fora o alto nível de ruído, né? Além das passagens perigosas, que é quando você tem, às vezes, uma vala e não tem como passar. Você tem que fazer um passadiço, você tem que fazer uma plataforma, e muitas vezes isso não existia. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o que aconteceu lá?
a gente treinava as equipes, a gente tinha uma ação efetiva, só que, mesmo com tudo isso, aconteciam as situações inseguras. E o que aconteceu em função de tudo isso? Pode passar? Em 2016, a gente teve uma morte. Mesmo todo mundo sendo treinado, mesmo todo mundo passando pelo treinamento, em 2016, a gente perdeu a vida de um colaborador chamado Edivan. Esse cara tinha 28 anos, pessoal. E ele morreu. Morreu numa sexta-feira, 3 horas da tarde. Era a última barra que eles iam colocar. O escoramento de vala estava a 30 metros da vala. E ele falou assim, não, mas é só a última barra. Ele desceu lá dentro da vala, essa vala fechou e prendeu ele dentro da vala. Tinha um outro colaborador junto com ele, prendeu só a perna. Esse cara está sendo aposentado por invalidez, porque a perna dele não voltou mais ao normal, e o Edivan perdeu a vida, tá? E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é muito parecido com o que a gente faz aqui. A gente não faz integração, a gente não treina todo mundo, a gente não cobra que a pessoa use o EPI, só que assim, a gente continua tendo situações inseguras, como eu relatei para vocês e como a gente tinha lá em 2016. E por mais que a gente treine as pessoas, está muito na pessoa, porque às vezes é a decisão da pessoa em ter um ato inseguro. E um ato inseguro pode acontecer isso. Morre, pessoal. Causa um acidente. Pode passar? Isso aqui é uma foto. Esse cara, o SAMU foi muito eficiente em tentar tirar ele da vala. Levaram 20 minutos para conseguir achar ele, porque enfim, quando tem desmoronamento, você não pode usar máquina. É escavação manual. E ele ficou por um processo de reanimação por 40 minutos, sendo reanimado. E por mais triste e ruim que seja eu falar tudo isso para vocês, eu tenho que falar para vocês, porque assim como nós, lá a gente também tinha treinamento. Lá todo mundo estava instruído, e mesmo assim acontece. Por quê? Porque são as situações inseguras, porque é só dessa vez que a gente vai fazer. Só que só dessa vez pode custar a vida de alguém, tá? Pode passar? Pessoal, eu vou passar um videozinho. Deixa eu só colocar aqui, porque assim na apresentação ele não projeta. Só um pouquinho. Todo mundo está escutando, pessoal? Não. Não. Camilo, esse vídeo é do YouTube? Sim. Se é do YouTube, você pode usar o share, né? Automática. Eu vou colocar, ver se vocês vão escutar. Pra mim tá ok. Eu tenho muitos amigos, por todo lugar. Amigo de todo jeito, para todo gosto. Mas o meu melhor amigo é o meu pai. Sabem por quê? Ele sempre está comigo. Eu gosto de brincar de bola junto com meu papai, de carta e de bicicleta. Fazer um gol pro papai. Eu gosto muito de cantar com ele. A gente está adorando ao nosso Deus. Isso é o que mais importa na nossa vida. Meu nome é João Pedro. Eu sou a Bianca. Nós somos a turminha de ouro. E estamos aqui hoje para dar um recado de ouro para o Senhor.
e para todos os outros papais e mamães que trabalham aí. Eu sei que você me conhece, mas me trouxeram aqui que se João falar, o papai vai ouvir. Você tem que prestar atenção no que eu vou lhe dizer. Quando entrar na área industrial, lembre-se de cumprir todas as regras de ouro. Você e seus amigos estão cumprindo as regras de ouro? Quando você terminar de trabalhar, venha para casa com segurança que nós estamos te aguardando. Volta para casa de segurança que estamos te esperando. Pai, você é meu super-herói. Você é um exemplo para mim, pai. Papai, você é meu melhor amigo. Papai, quando eu entrar na faculdade, eu quero que o Senhor esteja do meu lado. Eu sei que o seu trabalho é perigoso, mas a segurança é muito importante. Papai do céu, abençoe meu pai e proteja ele. Faça ele cumprir as regras de ouro no trabalho dele e traga ele em segurança para a nossa casa todos os dias. Amo você, papai. Eu te amo. Te amo para sempre, papai. Eu falo muito de segurança, eu uso muito a minha filha como exemplo, porque a gente não tem preço. Para um sorriso e um abraço desse, a gente não tem preço. Então, tudo que nós temos hoje, tudo que nós fazemos, a gente tem que pensar em voltar para casa bem. A ligação é forte entre pai e filho, mas isso reforça ainda mais a importância da gente estar sempre executando o nosso trabalho, primeiramente com responsabilidade e com segurança, porque eu tenho e peço muito a Deus saúde, força e para poder estar continuando essa caminhada aí e poder ver esse garotão crescer aí, porque para mim é tudo. Eu sigo todas as regras de ouro. Volte para suas casas inteiros, porque a sua família te espera. Segurança em primeiro lugar. Como que sai? Eu vou falar para outra. Para cá. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Não, estamos vendo a mesa. Vocês viram o vídeo? Sim. 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 Estão vendo a apresentação, pessoal? Sim. Sim. Beleza. É por isso que eu falei da família no começo, pessoal, porque... Ô, Camilo. Oi? A apresentação deu... o vídeo do YouTube deu problema. Tem como você colocar ali no chat o link depois para compartilhar com a gente? Tem. Posso colocar no final? Sim, sim, obrigada. Ok. Tá. Vegetação.
Estão vendo agora a apresentação de volta? Sim. Sim. E agora a gente volta ao começo da apresentação. Por que a família é tão importante? Porque a gente vem para cá para trabalhar, mas a gente vive para a família, não para trabalhar. Então, pensem na segurança. Isso está dentro de cada um de nós. Pode passar, Marcos? Pessoal, só para trazer o que aconteceu lá, tá? Os desdobramentos, existe uma ação indenizatória em que a empresa tem que indenizar a família. Foi feita uma investigação, tem também a omissão, a responsabilidade do colaborador. A empresa optou por não ir por essa linha, ele foi indenizado, ele morava em Maceió, eu tive que ir na audiência, na família, junto com a família dele, com a mãe dele chorando na minha frente, e a gente fez lá a indenização da família. Com isso, abre também um processo criminal, porque é uma morte a esclarecer, os responsáveis, né, pela fiscalização respondem, e é um processo criminal. Então, você vai lá na polícia, tem que dar o seu testemunho, é feita uma investigação e é uma investigação. Então, se procura os culpados, né? E esse processo se desdobrou com a responsabilização dos proprietários da empreiteira, porque a gente comprovou que foi feito o treinamento, mas a fiscalização por parte da empreiteira foi ineficiente e culminou com a morte do colaborador. Foi feita também uma ação civil pública com danos morais coletivos para toda a EGEA, no caso a Águas Guariroba, e a terceirizada. A terceirizada, a empresa foi desativada, eles não têm mais essa empresa, e em função disso, a EGEA teve que criar um projeto chamado Interage, que foi feito lá em Campo Grande, em todas as 50 cidades onde eles têm concessão, tá? É só para vocês terem uma ideia do desdobramento, né? Isso é uma coisa muito importante para nós, para a gente entender que cada ação nossa, ela pode ter consequências. Pode passar? O que eu trago aqui para vocês? Eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas todo colaborador tem o direito de recusa. O que é o direito de recusa? A legislação é favorável aos trabalhadores que estejam expostos a situações de risco grave e iminente, ou seja, ocasiões em que possam causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do profissional. Mas isso também não quer dizer que qualquer coisa é direito de recusa, tá? Também tem na lei defesa da vida do trabalhador, se o profissional se fizer valer da legislação para tirar vantagem de forma indevida, poderá ser demitido por justa causa. Existe uma legislação específica para isso, tá? É importante porque, às vezes, vocês podem estar vendo uma situação de risco para vocês, para o colaborador, tragam para o superior imediato. Se o superior imediato não tiver atenção, traga para o superior acima dele, ou pode chegar isso para mim, para a Luana, para a diretoria, porque uma situação insegura, ela deve ser discutida e ela deve ser resolvida. A gente vai sentar junto com a segurança do trabalho e ver a melhor forma de a gente trabalhar de forma segura. Pode passar? Bom, pessoal, e por que eu trouxe esse caso de uma morte que eu tive lá em 2016? Porque, para nós, o que é importante? É aprender com os erros dos outros. A gente não precisa viver o que foi vivido lá em 2016. Está muito mais fácil para nós, a gente já tem os procedimentos, né? Então, a ideia é que a gente aprenda com os erros, porque a segurança é um valor inegociável aqui para nós. O comportamento é o principal ativo da companhia. O que é preciso é a consciência. Por quê? Porque está em cada um de vocês, está em cada um de nós, está em cada um de nós que está trabalhando lá na rua. A segurança do trabalho não é o Marcos que vai fazer, não é a Fábio que vai fazer, não é o Mário, não é o Edson. A segurança do trabalho é de todos nós. Cada um policiando o seu trabalho. Primeiro, de dentro para fora. É o seu trabalho o que todo mundo está fazendo no seu entorno. Pode passar? Então, basicamente, o que eu trago? É seguir as regras em qualquer situação. A gente tem treinamento, todo mundo passa por integração. Tem que praticar, pessoal. Praticar o cuidado ativo. Eu cuido de mim e eu cuido do outro. Eu me permito ser cuidado. Quando o Marcos vai numa equipe, vai numa frente de obra e fala, o cone está ruim, a sinalização está ruim, eu vejo muitas pessoas bravas com o Marcos, mas não para olhar para dentro. Pô, eu tenho um problema. Então, se permitam ser cuidados. Quando alguém aponta alguma coisa, esteja aberto e receptivo para que a gente não tenha uma situação como foi essa. Pode passar? Então, é ser humilde, é permitir ser cuidado.
dar a liberdade para que todos olhem, se permitir ser cuidado e não ficar triste com o colega de trabalho cuidando do seu EPI, do seu uniforme. Quando alguém aponta, pô, a sua calça está sem o refletivo, a sua camiseta está sem o refletivo, cadê o capacete? Cadê a bota? Cadê o EPI, o protetor auricular? A gente tem que mudar o mindset. É o prazer em servir pessoas, é uma habilidade pessoal de alto nível. Entendo que a pessoa está se preocupando com você, está preocupada em você não estar de capacete ou não estar com uma botina apropriada. Você pode andar numa obra, pisar num prego, você pode estar numa obra, bater a tua testa em um pedaço de madeira, que é uma forma, que é alguma coisa. Então, é a preocupação, se permitir. Pode passar? E aqui eu trago, para nós, eu não quero expor ninguém, mas eu trago situações que são situações de dia a dia nossa. Porque muitas vezes a nossa dificuldade é assim, mas a gente cumpre todas as regras. E aqui eu trago para vocês, será que a gente cumpre mesmo todas as regras? E vamos lá, o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma forma de contextualizar. Contextualizar que a gente tem problema. Você vê, a gente treina todo mundo faz integração, só eu tenho certeza que se a gente pegar o carro e for andar qualquer obra nossa, vai ter problema. Eu acho que o objetivo não é ficar apontando, e sim o que a gente pode fazer para melhorar. Então eu trago aqui algumas situações que a gente está tanto no dia a dia que às vezes a gente não enxerga como sendo um problema. Mas pessoal. Vamos olhar aqui esse caso. O colaborador está sem botina, está sem um uniforme refletivo, a sinalização é precária. Pode passar? E nesse outro caso aqui, lá naquele slide anterior, não diz que a gente tem que afastar o veículo 2 vezes a altura da vala? Nesse caso aqui, é uma situação super insegura, pessoal. O risco desse caminhão causar aqui, um esforço em cima desse solo e cair para dentro da vala com uma pessoa ali é enorme. Isso aqui é uma alça de acesso de rodovia. É a entrada de Piraberaba, virando à direita ali. Então, é um local de grande movimento. Não tem placas de sinalização para redução de velocidade. Essas coisas que a gente tem que começar a ficar atento, a começar a olhar, começar a prestar atenção. Pode passar? Situações como essa, foi feita uma lavação de rua com uma sinalização precária, sem placas. Pode passar? Nesse outro caso aqui, o mesmo, a máquina, o risco de choque, talvez, mas como que eu posso fazer? Inverte a máquina, tira ela desse local, ou trabalha com uma Bobcat. Mas isso não está no contrato. Esse é um problema ambiental. A gente tem que cobrar as empresas para que elas se adequem à segurança. Não a gente se adeque à empresa, tá? Pode passar? Esse caso aqui também, e uma coisa que a gente não pode esquecer, a segurança, ela está muito atrelado ao visual também. Olha esses cones são aqueles cones de plástico levinho, passa um carro, dá um vento, esse cone é aquele que sai andando, sabe? Parece que ele está fugindo da obra. E não, pessoal, existe uma regulamentação, existem normas, existem regras do próprio Detran aqui, de sinalização. A gente tem que cuidar, não pode ser um conezinho de plástico, que passa um carro, passa um caminhão, ele vai embora junto com a pessoa, parece que ele está querendo sair de viagem. Pode passar? Esse aqui é um colaborador de uma empresa terceirizada que presta serviço para nós. Qual é a visão do usuário? Será que o usuário quer ver alguém assim, com um uniforme despadronizado, roupa toda suja, sem capacete, camiseta? Sabe, a gente tem que ter um padrão. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês, isso está na nossa mão, porque assim, é NR. Qualquer empresa que presta serviço em qualquer lugar do Brasil inteiro está exposto à mesma regra. Então, eu não estou inventando a roda, não é a segurança que tem que cobrar. Mas não está no contrato. Está sim, o contrato diz que ele tem que seguir legislação. Então, se seguir legislação é obedecer NR, ele tem que ter um uniforme com refletivo. E muitas vezes, nessa mesma frente, a gente descobriu pessoas sem registro. Imagina, sem uniforme, sem registro. Como que a gente faz com isso? Entendeu? E se dá um acidente? E se essa pessoa morre, como é que vai fazer? Né? Pode passar? Aqui é um outro caso. A sinalização ela tem que ser padronizada. Cone sem refletivo, cone Isso aqui não é uma sinalização, né, pessoal? A gente precisa ter mais profissionalismo na sinalização. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à GEX. Eu trouxe uma foto de uma obra que é de lá. Mas isso acontece na manutenção, isso acontece nas outras áreas, acontece na empresa. A gente tem que olhar isso como empresa. Aí eu falo para vocês, a segurança é a imagem da companhia. Se permita ser cuidado.
Se você está vendo, se alguém está apontando um problema, não pensa na forma como a pessoa está te abordando. Pensa assim em, eu preciso resolver o problema que eu tenho. A gente tem que mudar o mindset. Muda. A gente tem que fugir digamos, da incomodação de alguém estar falando e partir para olhar para dentro do problema. Pode passar? Aqui é os cones. Essa sinalização não é eficiente, pessoal. Por que tem um cone no meio da rua? Isso aí é mais perigoso para ter um acidente do que para não... Né? Então, a sinalização de forma eficiente e com equipamentos limpos, essa é a nossa imagem. A gente não quer passar essa imagem para a população, né? A gente quer passar a imagem de uma empresa eficiente, a imagem de uma empresa que está preocupada com o cidadão, e fazer uma sinalização eficiente é estar preocupado com o cidadão, é não dar transtorno para quem está lá na rua. Pode passar? Aqui, nas obras, situações inseguras, falta de execução do serviço, as pessoas todas penduradas, sem linha de vida. Tem que cuidar com essas situações, pessoal. Perigoso. Pode passar? Mesma situação, andaime inseguro. Pode passar? Sinalização inexistente, de volta. Funcionário sem EPI, sem botina. Pode passar? Aqui é uma sinalização também muito em cima. Tem que ter um afastamento. A gente tem hoje, dentro da própria legislação do Código Brasileiro de Trânsito, você tem lá sinalização de 50 metros, 100 metros, 200 metros. Tem que usar a sinalização de aproximação, né? Pode passar? Aqui é uma escada para acesso de uma obra nossa. Tem que ter guarda-corpo. Qual é o risco de uma pessoa subir ali com material mesmo que seja, se desequilibrar, cair da escada, né? É um risco muito grande. Pode passar. Um quadro elétrico fixado, apoiado na parede. É uma situação insegura. E se esse quadro cai para frente, cai em cima de uma pessoa, risco de choque. A questão aqui também das plataformas de acesso. Como que a pessoa acessa ali? Tem só uma escada. E lá dentro, não tem escada lá dentro. Como é que ele faz para entrar para dentro da obra, né? Pode passar? Plataforma de acesso, acúmulo de água, cabo elétrico em contato com água. E se alguém pisar ali na água, será que não vai levar um choque? E eu volto a dizer para vocês, eu não estou criticando a nossa equipe. Eu estou dando ferramentas para que a gente olhe de uma forma diferente. Pode passar? Aqui também, falta de placas, circuit, cones desgastados e sem refletivo. Pode passar? Mesma coisa, falta de cones, falta de placa. Ter uma sinalização eficiente. Será que se eu trancar aqui a rua, as pessoas vão entender? Será que eu não tenho que colocar um cone, uma placa de sinalização antes? Pode passar? E aqui, uma preocupação a mais. A gente não pode esquecer que muitas vezes essas empresas elas têm um canteiro e muitas vezes essas empresas têm um alojamento. Se a empresa tem um alojamento e você sabe, aciona a segurança do trabalho. Existem NRs específicas para alojamento. Número de pessoas para banheiro, número de pessoas para geladeira, comida, área de vivência, mesa, cama, condições de moradia. Então, sabe que tem uma empresa nova, ela está prestando serviço, faz uma inspeção de canteiro, faz uma inspeção de alojamento. Alojamento. Esse alojamento é sujo, desorganizado. Então, aqui entra a questão do eu me permito. Não é só a segurança do trabalho que tem que ver, nós temos que ver. E muitas vezes eu falo para vocês, não é a regra da ANR, é o visível aos olhos. Não é uma visão que a gente acha ilegal em termos de prestação de serviço. Daí vai ficar aquela impressão para o usuário, essa empresa presta serviço para Águas de Joinville. É ruim, pessoal, é pejorativo para nós. Pode passar? Mesma coisa, serra, sem o cuidado, sem uma proteção. Condições de segurança geral e estoque, né? Pode passar? Aqui também, uniforme, sinalização precária, nessa obra que os colaboradores estavam sem registro. Então, assim, o pessoal de segurança do trabalho fez a abordagem, tirou o pessoal da frente de obra, mas é ruim, pessoal, porque isso aqui é a nossa imagem. Daí parece que é uma pessoa toda suja trabalhando ali para nós. Isso aqui é perigoso. Em termos de imagem, para nós é muito ruim. Pode passar? E
e além das obras, a gente não tem só obra, né? Então, o problema e o risco, ele não está só na execução de campo, ele não está só atrelado à GMS, que é a manutenção, que está muito no campo, não está atrelado só à nossa equipe própria, que faz a extensão de rede, não está atrelado só à GEX, que faz obra, está no nosso DNA a segurança, o risco está envolvido nas nossas atividades. A gente tem estação de tratamento de água, a gente tem estação de tratamento de esgoto, e a gente tem serviços de eletromecânica. Nas estações de água, que nem a gente tem na ETA Cubatão, o cloro-gás, é um risco extremo. A gente vai mitigar isso com a implantação de um sistema de cloração no ano que vem. Mas hoje a gente ainda tem, então tem que ter um cuidado a mais. Nas próprias ETAs, a gente tem o decantador, tem os filtros, aquilo ali é um grande tanque, o risco de a pessoa cair, as pessoas têm acesso à escada, dosagem de produtos, tem que tomar cuidado, utilização de luvas, né? Nas ETs, é um lugar mais insalubre, então a utilização das máscaras, a luva, ter todas aquelas rotinas também, né? Para não ter nenhum tipo de contaminação, e principalmente a eletromecânica, que está envolvida aí com quadro elétrico, manutenção mecânica, equipamento está ligado ou não, cuidar para não ter caso de esmagamento de mão, machucar as pessoas, choque elétrico, tem que ter um cuidado a mais. A nossa segurança não é só para obra ou para manutenção, ela está envolvida no nosso dia a dia, na operação, no operador, nos nossos fiscais do esgotamento sanitário, nos nossos técnicos da GAG, da CAD, todo mundo tem que cuidar, e não é só nos serviços rotineiros, é no transporte, na circulação. Pode passar? Aqui, eletromecânica, situações de risco, cada vez mais a eletromecânica se aproximar da segurança do trabalho não tem problema a gente ter problema. O problema é a gente ter um problema e não cuidar dele. Estou parecendo a Dilma falando aqui, mas enfim. O que a gente tem de problema, pessoal, a gente tem que trazer para a segurança do trabalho e criar um plano de ação. Assim como a gente faz em tudo aqui. A gente tinha um problema lá na Edson Pinheiros, a gente fez um plano de ação, fez um TAC e está construindo a ampliação da estação. Estamos mitigando um problema. Então, da mesma forma, se existe alguma situação insegura que vocês queiram compartilhar, tragam para nós. Porque não adianta esconder os problemas. Não, a gente tem que dar evidência para os problemas e tratar os problemas. Né? Ter um procedimento, ter, então, um equipamento que a gente vai comprar, que vai ser o adequado para não ter nenhum risco. Né? A gente não está pedindo para esconder, a gente está pedindo para vocês trazerem para que a gente possa tratar. Pode passar? E antes de a gente finalizar a apresentação, eu só queria fazer uma provocação, porque eu vou bastante na obra, e às vezes eu vejo, as pessoas não estão de botina, não estão de capacete e não estão com colete. Faça uma reflexão. Todo mundo tem que ter isso no seu carro. Eu tenho lá no meu carro, eu tenho uma bota, tenho o colete da CAGE e tenho um capacete. Então, todo mundo precisa ter essa cultura. Quais são os meus EPIs? Cuide do seu EPI. Se está faltando alguma coisa, procure a segurança do trabalho, para que a gente não tenha problema, para que a gente reduza os riscos. Tá? Pessoal, é isso. Estou à disposição aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, expor alguma situação, eu estou aqui de coração aberto aí para escutar vocês. Bom, quero parabenizar o Camilo, né, pelo trabalho ali, pelo apoio à segurança, mas como ele disse, né, a segurança tem que estar dentro de cada um. Então, lógico, né, é um trabalho excelente, mas, cara, isso devia ser de todo mundo, né, isso devia ser esse pensamento de, não vou nem dizer proatividade, seria uma obrigação de cada um, de estar pensando na sua própria segurança, de estar pensando no seu ambiente de trabalho, se aquele trabalho ele vai conseguir executar de uma forma segura, se ele vai conseguir entregar aquilo com qualidade também, e se isso está sendo feito de uma forma padronizada, se não é um improviso, né? Porque tem a parte do improviso também da segurança. A gente já viu, vamos improvisar alguma coisa aqui para ficar mais seguro. Pô, beleza, né? Ficou mais seguro? Ficou. Mas isso é padrão? Às vezes não é. Às vezes precisa mudar esse padrão e subir um pouco a régua para a gente ter que esses procedimentos de segurança eles sejam efetivos, eles façam parte do dia a dia. Bom, eu agradeço ali ao Camilo novamente. Se alguém tiver
algum questionamento, quiser fazer um comentário, eu acho que esse é um momento bem oportuno, né, para o pessoal de obras, quem está aí online, de repente fazer um questionamento, fazer uma observação aberto, né? De repente se tem alguma necessidade ali que a gente precisa atender, tá? A gente vai registrar isso. Isso aí. Camilo, obrigado. A palestra foi muito boa, realmente. Tudo isso aí é o que a gente vive hoje no dia a dia, as questões de falta de sinalização, de EPI, e eu digo que eu também estou entrando nessa cultura, de ir para campo. Eu vou ver só um vazamento, vou ver só dar uma olhada na obra. Tem que estar com sapatão, tem que estar com capacete, tem que estar com um colete, ou com o colete, né? Porque o acidente são questões de segundo. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, só acontece com o outro, mas vai acontecer. Então, se a gente tiver prevenido, se a gente tiver com todos os cuidados, acho que o impacto é muito menor do que... tanto o impacto, né, quanto o respaldo depois na questão nossa da companhia, como proteção não só dos funcionários, mas também como da população. Então, se a gente está acompanhando a obra, daqui a pouco vem um curioso, a gente tem que se afastar o curioso. Ora, tem a sinalização, a gente pode pedir para que ele saia daquela área. Agora, se não tem nada, ele vai chegar ali, não tem um cone, não tem placa, não tem nada, não tem nem como começar a cobrar ele. Então, se a gente está numa área bem sinalizada, é muito mais fácil de que a gente consiga também cobrar das outras pessoas. E nós também, né? Então, acho que a gente deve começar a criar essa cultura mesmo de usar o IPI e cobrar também o uso do IPI. Ok? Se tiver alguém que tiver alguma pergunta, tem um pessoal que está participando aí, se tiver alguma consideração para falar, algum caso. E a segurança é de todos nós, né? Cara, a gente lê sempre, a sociedade brasileira sempre tem cara que fala segurança. Os nossos colegas de trabalho, infelizmente, acabam tendo essa ferramenta, tudo, né? Mas eu acho que o importante é a gente identificar as situações. O que falta? Como que a gente pode ajudar nisso? Está faltando uma máquina? Está faltando um procedimento? Um escoramento? O que a gente precisa ter, entendeu? Que assim, problema a gente sempre vai ter, pessoal. É natural. E a gente cada vez está evoluindo os nossos serviços. Nem vocês faziam só ligação de água, deslocamento de ligação. Pô, agora a gente está fazendo rede, está fazendo esgoto. Pô, daqui a pouco você está fazendo interceptor, adutoras, né? Logo a gente vai evoluir. Mas a gente tem que evoluir junto. O segurança. Às vezes o fato de a gente pedir alguma coisa, não sei com que olhos a liderança enxerga, né? Porque aí acha que a gente faz tudo no olho. Que não tem uma alicate bomba para que o cara que nem o Rico já participou, trabalhou com nós, ele sabe, alicate bomba, essas coisinhas pequenas que nem eu estou 1 ano e meio aqui, nunca veio nenhum alicate bomba. Desde quando eu entrei, eu nunca peguei um bom. Alicate bomba? Alicate bomba, uma ferramentinha assim. As coisas não tem jeito, usa força, machuca a mão para poder cortar o... Aí teve que arrumar a rede, uma serrinha de mão, daquela pequenininha, igual tudo para tirar uma caixa padrão, a gente usa para agarrar uma rede de 50, 75. Tirando que pode pegar qualquer serrinha de qualquer carro, nem dente tem, né? A gente fica se ligando. Tem, sabe? Até o Rafa conseguiu para nós, eu acho que hoje veio para nós a serrinha. Assim, muitas coisas. Às vezes chega a ser vergonha, mas a ambiental que tem para tem, cara. Mas o que a ambiental tem que a gente precisa usar que a gente não tem hoje? Vamos fazer a lista. Só tem uma caixa de fenda igual deles. Mas, pessoal, a licitação. Demora demais. Demora, gente. Aí acaba ficando sem a ferramenta e trabalhando. Mas assim, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu estou assumindo um compromisso, vamos fazer uma lista e o importante, a gente tem que fazer uma especificação bem montada para que a licitação consiga comprar o que a gente precisa. Mas já foi feito, né? Mas foi feito aqui, que é para vir dia 20 de setembro, se eu não me engano. Tá. Mas vamos rever a lista e a gente vai conversar tanto com o Fernando, com o Rafael e com o Thiago. A gente conseguir fazer isso. A gente assumiu o serviço, a gente fazia
ligação e pagamento de serviço muito maior, com as mesmas ferramentas defasadas ainda. Então, a gente está começando pior do que quando a gente começou, quando a gente entrou. Quando a gente entrou, começou a ferramenta nova. Agora, a gente entrou para a ampliação de esgoto. Pô, a gente está entre toda a gente tem ferramenta pior, o carro pior. Está tudo defasado, né? Fora que os caras que trabalham aí, falando da maioria, assim, ó, são show de bola. Tem, sabe? Mas, assim, só falando da dificuldade que nós temos. A questão da segurança, a gente está tendo que cortar o pé ali com uma faca e pincelar ali com uma faca para estourar o dedo fora é facinho. Que nem alicate de bomba, eu já comprei um monte, mas aí como não é tipo nosso dever, a gente compra mais baratinho e tal, daí vai quebrando, que nem tesoura, daí já teve gente que comprou pela internet, vai comprar 20 para ajudar os companheiros, porque não podia talvez existirem. Não, isso aí é... A frase do meu companheiro, né, ó, se o teu companheiro está se virando, por que tu não está se virando? Então, pô, eu estou me negando, não estou me negando. Que tem as ferramentas para trabalhar, só porque o cara se põe no risco de cortar um pé ali com a faca e fizer lá na faca, eu sou obrigado também? Não é obrigado. A gente tem que dar o equipamento. Na verdade, em parte